Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Que bom poder estar com você, lhe saudar com a doce e maravilhosa paz do Senhor Jesus. E estou na expectativa que Deus esteja cuidando de você, da sua casa, da sua família. E que bom poder estar com você para este momento de meditação, também um momento de oração, de intercessão, aonde juntos nós podemos suplicar o favor do Senhor. Nós temos tido momentos agradáveis diante de Deus, embora que fisicamente distantes, mas espiritualmente estamos unidos na mesma fé, no mesmo objetivo, no mesmo propósito. Esses dias de pandemia, Deus tem nos dado graça, Deus tem nos orientado pelo seu Espírito e através de pessoas que também são espirituais, que têm nos ajudado e nos incentivado a estarmos ministrando a palavra através das nossas redes sociais, procurando assim alcançar a vida de muitas pessoas, especialmente aqueles que estão com dificuldades, limitações, impossibilitados às vezes de estar no templo, mas nós juntos estamos orando e glorificando ao Senhor. Hoje eu quero iniciar uma nova série de ministrações e vamos trabalhar algumas orações bíblicas, ou podemos chamar também de orações apostólicas, lembrando que o Senhor Jesus é o nosso exemplo maior de ministério apostólico. Jesus, ele é o nosso apóstolo principal, segundo Hebreus capítulo 3, versículo 1, nós devemos considerar o Senhor Jesus como nosso apóstolo, nosso sumo sacerdote da nossa confissão. Eu gostaria de começar refletindo sobre a oração de Atos capítulo 4. Quero ler o versículo 31 para a nossa meditação, embora nós venhamos a trabalhar a partir do versículo 23. Hoje vamos trabalhar a partir do versículo 23, mas a oração em si, ela inicia no versículo 24, vai até o 31, mas eu gostaria de trabalhar o versículo 23, que é o prelúdio desta oração tão linda, tão fantástica, tão dinâmica, tão poderosa e que com certeza vai também provocar resultados extraordinários na nossa vida. Nesta oração, nós vemos como resultado o versículo de número 31 dizendo assim: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Há alguns princípios nesta oração que eu quero estar compartilhando com você. Hoje nós vamos apenas estar introduzindo esta série, mas com a graça de Deus, a ajuda do Espírito Santo, eu quero, a partir de amanhã, falar sobre alguns princípios descritos a partir do versículo 24, como o princípio da unanimidade, o princípio da glorificação na grandeza ou a grandeza de Deus, o princípio da fundamentação na palavra, o princípio da cristocentricidade, porque esta oração, nós vamos ver que foi uma oração cristocêntrica, também uma oração do reconhecimento da soberania de Deus, reconhecendo o senhorio de Cristo na nossa vida. Vamos ver que nesta oração também temos o princípio da ação e intervenção sobrenatural de Deus, pois eles pediram pela cura, clamaram pela intervenção de sinais, de maravilhas da parte de Deus. E por fim nós vamos aprender que nesta oração também tem o princípio da movimentação. O lugar onde eles estavam reunidos
foi movido por uma intervenção sobrenatural, o Espírito Santo interviu, agiu de um modo fantástico, trazendo plenitude de poder, de autoridade e de ousadia sobre a vida dos servos e da igreja do Senhor que esteve reunida naquele lugar. É importante considerar, antes de eu estar trabalhando, o versículo de número 23, anote aí, porque nós vamos estar trabalhando Atos 4 e 23, gostaria até de ler já o texto sagrado que nos diz assim: e soltos eles foram para os seus e contaram o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e anciãos. Bom, o texto aqui está falando da ocasião em que Pedro e João haviam sido soltos pelo sinédrio que os haviam detido por conta de um feito miraculoso a partir de Atos capítulo de número 3, e este feito miraculoso foi a cura daquele homem que há mais de 40 anos sofria de uma paralisia, era coxo e miraculosamente, pelo poder do nome de Jesus, ele foi curado através de uma ação de fé, de confiança de Pedro e de João, que estavam indo para o templo na hora da oração, a hora nona. É importante considerar que eles estavam cheios do Espírito Santo. A igreja estava vivendo uma plenitude do Espírito Santo. Por isto, é importante considerar que eles eram antes de serem cheios do Espírito, ou seja, a igreja era uma igreja, a vida dos discípulos era de uma maneira antes de ser cheios do Espírito Santo, ou de serem cheios do Espírito Santo, e tornaram-se diferentes. A vida deles tornou-se diferentes depois que foram cheios do Espírito Santo. Quer ver só um exemplo? Se você observar João capítulo 20, versículo 19, antes de serem cheios do Espírito Santo, eles estão trancados dentro de casa com medo, trancados dentro do cenáculo com medo, por conta das ameaças. Mas se você olhar Atos capítulo 4, versículo de número 3, por ocasião deles estarem cheios do Espírito, porque o Espírito Santo havia descido sobre eles, de acordo com Atos capítulo 2, então agora eles estão trancados, detidos, mas não com medo. Eles estão trancados exatamente por causa da ousadia que tomou conta de suas vidas, e eles estão então anunciando e proclamando com muita intrepidez o poderoso nome do Senhor Jesus. Isto significa dizer que nada pode deter, ninguém pode segurar uma igreja quando ela está cheia do poder do Espírito Santo. Nada pode segurar um crente cheio do poder de Deus na sua vida. Então, se você observar Atos, no capítulo de número 4, os 22 primeiros versículos, nós vamos ver que esta igreja sofreu uma grande, uma ferrenha perseguição, mas eles foram fortalecidos, triunfaram por causa da presença e do poder do Espírito Santo em suas vidas. Veja aqui os versículos 1 e 2 de Atos 4, a Bíblia vai dizer que eles foram alvos da inveja de muitos dos principais, das seitas, dos saduceus, dos fariseus. A liderança do sinédrio, inclusive, esteve manifestando inveja contra eles.
mas a Bíblia diz que nada impediu, nem tampouco o inferno impediu esta igreja de avançar, de progredir, de crescer, pois Atos 4:4 diz que na segunda pregação de Pedro, o número de convertidos já estava em mais de 5.000 pessoas para a glória de Deus. Veja que a Bíblia vai dizer que houve um grande alvoroço, uma grande confusão na mente da liderança sacerdotal, dos integrantes do Sinédrio, porque Atos 4, versículos 13 e 14, diz que eles compreendiam que os discípulos do Senhor Jesus, ou os apóstolos Pedro e João, eram homens iletrados, eram homens indoutos, ou seja, eram homens sem treinamentos técnicos, eram homens sem muito conhecimento teórico, eram homens sem muito conhecimento profissional, eram homens, na realidade, sem estudos, mas eram homens cheios do Espírito Santo. Agora, o segredo não está no fato deles não terem estudado. O segredo não está no fato deles não terem treinamento, não faço apologia à ignorância. O segredo está no fato deles terem andado com Jesus. Pode perceber que Atos capítulo de número 4, versículo de número 13, na parte final, a Bíblia diz que eles tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Então, o segredo para uma vida cheia do Espírito Santo, o segredo para uma vida poderosa é a gente estar com Jesus, é nós estarmos andando com o Senhor. Este é o segredo. Então, se queremos ter ousadia, se queremos ter intrepidez, se queremos estar desfrutando da manifestação do sobrenatural, precisamos nos conscientizar que é necessário andarmos com Jesus. Você está andando com Jesus? Você tem estado com Jesus? Você tem estado a sós com o Senhor Jesus? Há quanto tempo você anda com Jesus? Quanto tempo diário você tem estado a sós com o Senhor Jesus? Espero que você esteja aproveitando, espero que você esteja valorizando o seu tempo para estar andando com o Senhor. Quanto mais próximo de Jesus, com certeza você vai estar mais fortalecido, você vai estar mais sustentado, você vai estar mais cheio da bênção, da plenitude e do poder do sobrenatural de Deus na sua vida. Mas vamos observar o versículo 23, olha que interessante. Mesmo debaixo de perseguição, mesmo sendo sufocados por uma pressão muito intensa, muito grande, inclusive pressão psicológica, pressão para eles estarem negando a fé, as suas convicções, mas eles não negam a fé, eles não abrem mão da certeza, da convicção que eles tinham, eles estão dispostos a obedecer a Deus e não obedecer aos homens, porque princípios bíblicos nos recomendam que se as autoridades quiserem nos impelir a estarmos negando a palavra, nós aí não temos compromisso de estarmos cumprindo com as ordens das autoridades. Se ferem as escrituras, se ferem princípios bíblicos e divinos, nós não temos a obrigação de estarmos obedecendo às autoridades que estão contrariando a vontade e a palavra de Deus. Mas olha só que interessante o versículo 23. Veja que antes deles começarem a grande e poderosa reunião de oração, a Bíblia diz que eles, estando soltos, eles quem?
Pedro e João, eles foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e anciãos. Olha aqui para mim e preste atenção. Eu quero falar aqui de um primeiro princípio, vamos dizer assim, um pré-requisito, se você deseja ser feliz na sua oração. E se você deseja receber a ousadia, a intrepidez e o poder do Espírito Santo na sua oração, aqui nós temos um pré-requisito, aqui nós temos um pré-princípio, aqui nós temos um preâmbulo desta oração que nos informa que eles buscaram a companhia da igreja do Senhor. Veja que esse texto me traz a ideia de que estar reunido com a igreja, estar junto com os irmãos, é um recurso providencial de Deus para o nosso encorajamento. Veja que o Salmo 133, o poeta já dizia que é algo bom, agradável, quando os irmãos estão em união. Veja que quando a igreja está unida, reunida, quando a igreja está junto, veja que o texto sagrado no Salmo 133 fala que a bênção de Deus é ordenada, fala da manifestação do óleo, da unção, e todos são beneficiados a partir da liderança até a igreja com o seu mais novo membro, ou mesmo aqueles que estão sendo apenas congregados, todos são beneficiados com o óleo da unção e a bênção de Deus que se manifesta. Quando eu vejo a igreja reunida, eu entendo que a igreja reunida, a igreja está na sala da emergência do Espírito Santo. Atos capítulo de número 13, a Bíblia vai nos dizer que a igreja em Antioquia estava reunida, servindo ao Senhor, com oração, com jejuns, e aí o Espírito Santo agiu, trabalhou, falou, capacitou e esteve dando prosseguimento no seu desenvolvimento e crescimento, inclusive na obra missionária. Isto significa dizer que quando nós estamos reunidos como igreja, nós podemos ver com muito mais intensidade a manifestação e a voz do Espírito Santo ecoando no nosso meio. É importante dizer que gente precisa de Deus, mas gente também precisa de gente, porque Deus nos fez um ser social. Deus nos fez com a necessidade de estarmos nos relacionando, de estarmos nos comunicando. Por isso que Gênesis 2:18 é a Bíblia que diz que não é bom o homem estar só. Deus nos fez para estarmos vivendo e desfrutando de uma comunhão em sociedade. Isaías 41:6, a Bíblia diz assim: um ao outro ajudou, e ao seu companheiro diz: esforça-te. O que é que eu quero dizer com isto? É que nós somos seres interdependentes. Nós temos a necessidade de estarmos unidos e de estarmos reunidos. Então, podendo estar junto com o irmão, não perca esta oportunidade. Eu sei que nós estamos vivendo dias difíceis, dias de isolamento, dias de distanciamento social.
mas com todo cuidado. Você pode perceber que hoje nós podemos nos reunir com a Igreja do Senhor, cumprindo todos os requisitos básicos e necessários por conta da pandemia, mas é bom nós estarmos congregando. Então, se você pode congregar, não deixe de congregar, pois é congregando que nós conseguimos viver a plenitude da vida cristã, a plenitude do cristianismo. Hebreus, no capítulo 10, versículos 24 e 25, a Bíblia diz que nós precisamos considerar, valorizar uns aos outros, para estarmos nos estimulando. Quando estamos juntos, quando podemos estar juntos, nós podemos nos estimular. E eu espero que eu esteja servindo de estímulo para você através desta palavra. E eu preciso dizer para você, eu preciso de você. Eu acredito que juntos nós podemos ser mais fortes. Eu preciso da sua oração e quero oferecer para você a minha oração, a minha intercessão. Eu preciso de uma palavra de ânimo da tua parte. E eu espero que Deus sempre me dê uma palavra de ânimo para você. Hebreus 10 e 24. Considerai-vos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras. É quando nós podemos nos reunir que nós tomamos conhecimento das nossas necessidades, que nós tomamos conhecimento de uma carência que estamos tendo, de necessidades básicas que precisamos suprir uns dos outros. Por isso, Hebreus 10 e 25, a Bíblia diz que nós não devemos deixar a nossa congregação. Em outras palavras, o texto está nos incentivando a estarmos reunidos e unidos como igreja, porque segundo o que Paulo escreveu aos Gálatas capítulo 6, nos 10 primeiros versículos, Paulo fala da igreja como uma comunidade onde se pode, se deve desenvolver o amor. Paulo, nos primeiros 5 versículos de Gálatas capítulo 6, nos traz a ideia de que a igreja é uma comunidade terapêutica. É o lugar aonde nós podemos estar nos fortalecendo. É o lugar aonde o versículo 1, Paulo vai dizer que quando a gente percebe que alguém teve um deslize, que alguém teve uma falha, que alguém acabou tropeçando, a Bíblia diz que o espiritual deve estar ajudando, deve estar auxiliando, deve estar fortalecendo aquele que por um acaso teve um deslize. Veja que não é o próprio membro que se autoajuda. Veja que não é o próprio crente que teve o deslize que vai se auto-remediar. Não é assim que funciona. Se faz necessário alguém com uma capacidade, com uma graça, com um suporte maior, estar trabalhando com uma palavra de ânimo, com a palavra de fé, com amor, com mansidão, com graça, com ousadia, com carinho, para que esta pessoa seja fortalecida. Você vai perceber que Paulo fala da necessidade de estarmos, inclusive, carregando as cargas uns dos outros, pois assim vamos poder estar sendo fortalecidos. Veja que em Gálatas capítulo 6, se você quiser anotar, é importante você ler com mais tempo. Gálatas capítulo 6, de 1 a 5, Paulo traz a ideia da igreja como uma comunidade terapêutica, uma comunidade que cura, que sara, que levanta, que reanima, que desperta e que traz apoio àqueles que estão
fracos, fragilizados. Mas a partir do versículo 6 até o versículo 10, você vai ver que Paulo nos traz a ideia de que a igreja é uma comunidade agora diaconal, uma comunidade que está a serviço uns dos outros. Inclusive, Paulo vai recomendar que aquele que está sendo instruído, veja o versículo 6, o que está sendo instruído na palavra, pode estar servindo aquele que está sendo um agente de Deus, um portador da palavra de Deus, pode estar dando um suporte, pode estar recebendo da igreja um respaldo, um apoio, para que o mesmo continue tendo esta condição, esta possibilidade de anunciar a palavra. E aí Paulo vai dizer que podemos servir também aqueles que estão tendo necessidades entre nós. Ou seja, Paulo recomenda que nós devemos estar servindo e servindo principalmente os domésticos da fé. Paulo deixa claro que nós não devemos nos cansar de estar servindo. Não podemos nos cansar de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecidos. Resumindo, precisamos entender que como igreja nós somos um corpo. Você é um corpo, ou seja, você é um integrante do corpo de Cristo. Você é membro do corpo de Cristo. Por isso devemos estar unidos. Por isso precisamos estar juntos. E eu quero dizer para você, olha que lindo que aconteceu de acordo com Atos 4 e o versículo 23. Você vê que quando eles chegam feridos, abalados psicologicamente, feridos pelas ameaças, com sentimento contrário dos principais dos sacerdotes. Contudo, veja que a igreja os acolhe. Veja que a igreja não joga medo neles. Veja que a igreja está disposta a encorajá-los. Por isso que é importante a gente congregar. E nesses dias de pandemia, eu preciso dizer para você, na igreja você não ouve, não assiste o que você assiste nas redes ou nas mídias sociais, porque nós temos alguns programas de televisão que estão amedrontando as famílias, que estão trazendo noticiários assustadores, que têm na realidade prejudicado, gerado pânico em muitos corações. Mas veja que na igreja nós compreendemos que nós recebemos uma palavra de encorajamento, nós recebemos uma palavra de fé, nós recebemos um convite para orar, e foi isso que a igreja fez. Então preste atenção para nós orarmos juntos. Gênesis capítulo 28, versículo 17. Nós podemos entender que é na igreja, é na casa de Deus, que nós temos a facilidade de vermos o céu aberto ao nosso favor. Gênesis 28, 17 diz que quando Jacó teve aquela visão daquela escada dos anjos que subiam e desciam, quando ele se despertou do sono, ele disse: quão terrível é este lugar, este não é outro lugar senão a casa de Deus, esta é a porta dos céus. Veja que então nós podemos observar que na igreja a porta dos céus se abre. Na igreja eu também posso dizer para você que surgem as soluções de Deus para os nossos diversos problemas. Lembra de Isaías no capítulo de número 6? Isaías estava vivendo a dor do luto. Isaías estava vivendo um período de muita angústia, de muita aflição, pois o rei Uzias havia morrido. E a Bíblia diz que ele então foi ao templo e parecia o pior momento da vida de Isaías, até porque ele tinha um grau de parentesco com o rei Uzias.
E então ele está sofrendo a dor do luto. Parecia o pior momento, mas Deus transformou o pior no melhor momento da vida de Isaías. Pois foi no ano em que morreu o rei Uzias que, quando ele entrou no templo, ele viu a glória de Deus. Ele viu o Senhor assentado num alto, alabarachandaraios, e num sublime trono. Ele teve a visão de um Deus santo. Ele teve a visão de um Deus que transformou a sua vida e lhe fez um grande arauto do Senhor. Oh, glória a Deus! Foi no templo que Asaf também foi transformado. Lembra de Asaf, o escritor ou compositor do Salmo 73? A Bíblia diz que Asaf estava sofrendo com um sentimento carnal. Ele estava tendo inveja, inclusive de pessoas ímpias. E ele confessa aquilo de acordo com os primeiros versos do Salmo 73. E aí eu digo para você, onde é que ele viu? Onde é que ele teve os olhos abertos e viu o fim dos homens ímpios? Foi no templo. O verso de número 17 diz que Deus abriu seus olhos dentro do santuário. Então veja a importância de se congregar. Veja a importância de estar com a igreja do Senhor. Deixa eu lhe dizer mais um outro exemplo. Lembra do rei Ezequias? Quando sofreu aquela ameaça por Senaqueribe? E Senaqueribe escreveu inclusive uma carta ameaçando, afrontando não só o exército de Deus, mas afrontando o próprio Deus. A Bíblia diz que Ezequias decidiu ir ao templo, e quando ele esteve no templo, estava lá o profeta Isaías, que ao observar a carta, leu a carta e disse: esta afronta é contra o próprio Senhor Deus Jeová. E você sabe o que aconteceu? Isaías intercede, clama e libera uma palavra profética a favor de Ezequias. Aleluia! E o Senhor Deus Todo-Poderoso mandou apenas um anjo para resolver aquele grande problema. Um anjo matou 185 mil soldados de Senaqueribe. Ei, os historiadores estudiosos dizem que o Salmo 46 foi escrito nesta ocasião. Então eu posso dizer que foi nesta ocasião em que o Senhor se manifestou no templo como refúgio e fortaleza, como socorro bem presente na hora da angústia. Foi no templo que o Senhor disse, aleluia, eu vou estar presente no meio desta situação. Bendito seja o Senhor. Eu quero orar com você. Eu quero clamar pela bênção de Deus. E eu quero, em nome de Jesus, profetizar que a igreja do Senhor vai ser fortalecida e nós vamos vencer pelo poder da oração. Agora, em nome de Jesus, mantenha-se firme no propósito de ser igreja e não perca as oportunidades de congregar. Amém? Oremos e vamos pedir a bênção do Deus Todo-Poderoso. Senhor, eu quero te agradecer por esta reflexão, por este ensinamento, por este preâmbulo deste feito extraordinário de Deus nesta oração, aonde o Senhor curou, aonde o Senhor fez sinais, aonde o Senhor trouxe maravilhas, aonde o Senhor inclusive fez o ambiente ser estremecido. Isto significa dizer que o Senhor movimentou o lugar.
Aleluia! E eu creio que o Senhor vai fazer alguma coisa. Nós vamos ver sinais no nosso mundo físico, nós vamos ver sinais no mundo espiritual, nós vamos ver sinais na nossa própria vida, pois eu percebo que os sinais de Deus são evidenciados quando os teus santos apóstolos estiveram com ousadia falando a palavra de Deus, porque ficaram plenos do poder do Espírito Santo. E eu oro com este irmão e com esta irmã, para que o mesmo também receba os sinais de Deus na sua vida, a manifestação do poder de Deus na sua casa, a manifestação da presença de Deus junto da sua família. O Espírito Santo, é no nome de Jesus que nós aqui também estamos orando. Nós também vamos estar unânimes na mesma unção, no mesmo parecer, no mesmo pensar. Nós vamos estar dentro de uma mesma linguagem. Nós vamos estar no único propósito, meu Deus. Por isso eu clamo, venha com o poder do teu Espírito, venha com a manifestação do teu Espírito. E enquanto eu estou orando aqui, traga ao nosso favor um despertamento, traga ao nosso favor um avivamento, traga e dispensa sobre nós um fluir do teu poder e do teu Espírito Santo. Estamos usando a oração apostólica, estamos usando este exemplo de oração, e eu tenho certeza que o Espírito Santo deixou esta e outras tantas orações bíblicas exatamente para nos instruir, exatamente para nos ensinar, exatamente para nos encorajar. E eu creio no poder da oração, e eu quero declarar que nada vai impedir a tua igreja de avançar, nada vai impedir a tua igreja de prosseguir, nada vai impedir a tua igreja de continuar. O Senhor Jesus prometeu edificar a igreja, e o Senhor garantiu que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Então a igreja não vai estar acuada, a igreja não vai estar trancada com medo, não. A igreja está recebendo do Espírito. Nós temos a unção do Espírito, nós temos o poder do Espírito. Ah, Senhor, assim como tu soprastes em João 20:19, naquele domingo da ressurreição, a Bíblia diz que o Senhor se colocou no meio daquela casa onde os discípulos estavam reunidos. Eles estavam com medo, eles estavam parados, eles estavam trancados. E existem pessoas que podem ser, Senhor, que estejam sendo ameaçados, amedrontados, e estejam literalmente com medo por conta de uma situação, estejam travados ou parados por causa de algo, por causa de uma situação. Mas em nome de Jesus, a presença do Senhor Jesus traz encorajamento, a presença do Senhor Jesus traz agora fé, traz força, traz ânimo, traz coragem, traz ousadia. E o Senhor Jesus está dizendo: trago paz, eu trago a minha paz na sua casa, eu trago a minha paz dentro do seu lar. Eu profetizo a paz do Senhor, eu profetizo a paz de Cristo que excede todo o entendimento. Eu estou declarando: libera essa paz, Senhor da glória, libera da tua paz, meu Redentor, no nome, por amor de Jesus Cristo. Este coração conflituoso, esta mente perturbada, este coração assustado, agitado por conta dos noticiários, traga a tua paz agora,
Traga a tua paz dentro desta família que está vivendo um conflito, brigas e confusões intensas. Em nome de Jesus, traz a libertação, traz a tua paz, traz o teu milagre, Senhor. E nós queremos, na ousadia do teu Espírito, vivermos a bênção da unanimidade, usufruirmos da glória que há no teu nome, na tua majestade. Nós vamos orar ousadamente pelo poder do nome de Jesus, e eu creio que a tua mão vai estar estendida ao nosso favor nesses dias de meditação e de intercessão. Em nome do Senhor, movimenta, Senhor, o céu ao nosso favor. Movimenta coisas também aqui na terra. Movimenta, alabarachandaraios. Movimenta aquele armário onde está aquele processo, aquela gaveta onde está aquele processo. Movimenta a mão daquele juiz, movimenta esse advogado que precisa agilizar, movimenta aquele promotor, movimenta a favor do teu servo e da tua serva, em nome por amor de Jesus. Nós oramos agradecidos no nome do Senhor. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te sustente. Amanhã a gente continua e amanhã a gente entra nos princípios, tá? Atos 4, 24 a 31. Vamos meditar durante esta semana para a glória de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus Cristo.